Tony Silva vai conversar conosco sobre a operação que a Polícia Civil deflagrou hoje pela manhã, a Operação DENARC 64, nas cidades de Teresina, Floriano, também no estado da Paraíba. A ação tem como objetivo cumprir 45 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão em vários pontos da capital. É uma operação contra o tráfico de drogas. Tony Silva já posicionado, vamos acionar o Tony. Boa tarde para você, Tony Silva. Você acompanhou essa operação hoje? Conta para a gente os detalhes. Sim, Natan. Boa tarde a você, boa tarde também para todo mundo que está com a gente. Exatamente, uma operação gigantesca. 3 estados, os estados do Piauí, do Maranhão e também da Paraíba. Foram muitos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, também vasto material ilícito apreendido, como veículos, celulares, joias, muito dinheiro, enfim, uma operação daquelas muito grande mesmo, e inclusive muito parecida com aquela operação, a versão 60 da Operação DENARC. Até perguntamos ao delegado se era uma extensão daquela operação, mas ele mencionou que não, apesar da semelhança, mas é uma investigação totalmente, são investigações distintas, né? Ou seja, é uma outra operação mesmo, DENARC de número 164, aliás, 64. Nós temos detalhes na reportagem que iremos acompanhar agora. 45 mandados de busca e apreensão, 20 de prisão, bloqueio de mais de 2 bilhões de reais, além de interdição de 9 pessoas jurídicas, é o resultado apresentado até o momento no âmbito da Operação DENARC 64. Polícia! Executada nos estados do Piauí, Maranhão e Paraíba. Até o momento, 13 pessoas foram presas e um vasto material apreendido. O traficante jogava o recurso para o indivíduo, pessoa jurídica, depois recebia novamente o recurso, tudo isso agregando valor, depois retornava novamente para a pessoa jurídica e só após isso o dinheiro efetivamente era branqueado, era lavado. Então, a imensa maioria dos indivíduos presos já tem uma ficha criminal extensa e se comunicavam financeiramente com intensidade com as empresas que nós solicitamos e o Ministério Público e o Judiciário de pronto atenderam pela interdição. Em particular, essa associação, essa organização se trata do Bonde dos 40. Essas empresas que foram interditadas, a maior parte de fachada, muitas delas operando em imóveis até mesmo precários, mas com uma movimentação astronômica financeira. A ação visa neutralizar crimes de lavagem de dinheiro e desarticular organização criminosa, com ramificação em vários estados da nossa federação. É uma investigação que a gente necessita de uma análise mais profunda, de uma análise de documentos como RIF, análise bancária, sigilo fiscal. Isso tudo demanda um tempo. A análise de vínculo entre esses indivíduos, a análise desses números. Então, é uma investigação que tende a ser mais minuciosa, mais aprofundada e, às vezes, por vezes, um pouco mais demorada. Então, o DENARC, a partir do momento que voltou esse olhar para a lavagem de dinheiro, ele está pensando justamente nisso e não perder essa parte tão importante e tão significativa que é o recurso financeiro que alimenta o próprio tráfico de drogas e que necessita de um olhar mais específico e mais aprofundado. 129 veículos, armas, munições e algo em torno de 2 bilhões de reais já estão à disposição da Justiça. O DENARC agora trabalha duramente para capturar os alvos que ainda estão foragidos. Sobre o namorado de uma vereadora de Teresina e alvo das investigações, o delegado disse não ter encontrado nenhuma ligação com a mesma e que não há nenhum parlamentar do Piauí investigado até o momento. Um dado indivíduo que é alvo nessa operação, nessa investigação, por movimentar dinheiro de origem do tráfico, é o que diagnostica a investigação, foi alvo.
e, eventualmente, se ele tem vínculo pessoal, afetivo de qualquer ordem, com vereadora ou com qualquer outro tipo de pessoa, isso aí não nos interessa. O que nos interessa é a atividade criminosa em operação, por isso que foi um dos alvos dessa na manhã de hoje. Tá aí então, a gente acompanhou porque foi um assunto bastante discutido com relação a este alvo que seria namorado de uma vereadora e foi bastante discutido. O delegado deixou bem claro, inclusive esta vereadora eleita, ela já emitiu uma nota repudiando, inclusive, algumas matérias que já teriam vinculado o seu nome com as investigações. Mas o delegado também aí deixou bem claro, Natan, que não há vínculo algum, pelo menos até o momento, com nem esta vereadora eleita e muito menos qualquer parlamentar aqui do estado do Piauí. As investigações, elas seguem, e, como dissemos, os estados do Piauí, do Maranhão e da Paraíba foram os estados onde a execução aconteceu nesta manhã, Natan. Tony, só que vamos colocar aqui a nota da vereadora, né, que foi enviada à imprensa. Vereadora eleita, Tatiana Medeiros, que disse o seguinte na nota. Eu, Tatiana Medeiros, advogada, informo que estou em viagem, em descanso. Após uma campanha política bem-sucedida, reitero que não há conhecimento de nenhuma investigação em curso envolvendo a minha pessoa e manifesto meu repúdio veemente a todas as matérias jornalísticas que me associam a fatos infundados e inexistentes. Está aí, posicionamento a nota dela, da vereadora eleita de Teresina, Tatiana Medeiros, registrado. Aqui também a informação da polícia que o companheiro, o namorado dela, é um dos alvos dessa operação. Agora, Tony, importante destacar o êxito dessa operação no sentido de estrangular o braço financeiro dessas organizações criminosas. Você imagina o valor movimentado. Mais de 2 bilhões de reais em bens, em recursos oriundos do crime, lavagem de dinheiro. E são com esses recursos que essas organizações conseguem ampliar cada vez mais a sua atuação na capital e no interior do estado. Então esse braço da investigação de lavagem de dinheiro, inclusive com a prisão de pessoas que atuam em parceria com essas facções e organizações criminosas, sem dúvida é um grande passo para fortalecer esse combate aqui no Piauí, Tony. Sem dúvida, Natan, inclusive, isto no âmbito desta operação de hoje, porque nós tivemos recentemente, essa é a versão de número 64, e nós tivemos na versão de número 60, uma gigantesca também operação, onde muitos veículos foram apreendidos, o pátio, mais uma vez, teria ficado também repleto. É tão recente que a gente lembra muito bem, inclusive eu perguntei ao delegado Samuel Silveira se esta operação de hoje, a 64, seria uma extensão da 60, e ele disse que não, ele disse que são operações distintas, investigações distintas, e porque são parecidas, porém cada uma é uma versão diferente, ou seja, mostra exatamente isso que você se refere, a grandiosidade da operação, o resultado da operação e a atuação também grandiosa do crime organizado. Natan? Tony Silva, expectativa de novas fases dessa investigação, Tony? Com certeza, como o delegado deixou bem claro, que as investigações elas não se encerram com o desfecho de hoje, não é? Elas têm continuidade, até porque também muitos aparelhos celulares são apreendidos, que são, por sua vez, aparelhos que passam informações relevantes para robustecer aí o bojo das investigações, e essas investigações tendem a seguir, podendo chegar a novos desdobramentos a qualquer momento. Natan? Tony Silva, obrigado pela tua participação. Qualquer momento você volta, né, com mais informações desse e de outros casos. Tony Silva sempre tem prioridade aqui no Jornal Dia News para trazer suas informações. Um grande abraço, até a próxima.